irá se abrir. E as cadeias do inferno jamais irão deter. O que Deus prometeu vai acontecer aqui. Esta terra vai tremer porque Deus irá agir. Vai haver um avivamento igual nunca aconteceu. Está tudo dominado pela mão do grande Deus. Tem surpresa preparada hoje aqui para você. Abre a boca e dá glória e comece a receber. Hoje Deus irá livrá-lo com a sua forte mão. Tudo que era deserto vai cantar manancial. Ele quebra os santos e humilha Faraó. Isso prova para o diabo que você não anda só. Ei, abençoado, está tudo abençoado. Ei, abençoado, está tudo abençoado. E na tua casa está tudo abençoado. E na tua família está tudo abençoado. E na tua empresa está tudo abençoado. E no teu emprego está tudo abençoado. E na tua igreja está tudo abençoado. E no teu ministério está tudo abençoado. Se passares pelas águas está tudo dominado. Se passares pelo fogo está tudo dominado. E lá no deserto está tudo dominado. Está tudo dominado, já pode determinar. Está tudo dominado, quem mandou pode mandar. Qualifica sossegado, está tudo dominado pela mão de Jeová. Nada vai ficar na frente do crente que é fiel. Ele ora e determina e o Senhor abre o céu. E na cova os leões irão ter que jejuar. Esta ordem vem do céu e quem mandou foi Jeová. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Você já não é o mesmo, Deus mudou a situação. Quem olha para você irá ter que respeitar. Você é o escolhido, seu lugar está garantido. Tem o selo da promessa. Ei, abençoado, está tudo abençoado. Ei, abençoado. Salve, salve, meus queridos irmãos, amigos, inscrito aqui no canal da Igreja Visão Celestial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que bom estarmos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência e pela sua inscrição. Se você puder, se inscreva no canal @IEVC_oficial. E se você puder também, compartilhe este vídeo, comente e até mesmo dê o seu like, curta o vídeo, para que nós possamos continuar aqui neste canal pregando a palavra de Deus. Mas que bom estar aqui com você. Tudo bem com você? Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que tem nos ajudado, que tem nos dado força, que tem nos sustentado diante das adversidades deste mundo, diante dos problemas da vida aqui na terra. Mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele está com aqueles que confiam, aqueles que crêem, aqueles que me obedecem. O Senhor está convosco. O Senhor, Ele está contigo. Se você crê que Ele é Deus, que cuida de você, que te sustenta e que te guia e que te guarda e que te guardará. Porque não dorme aquele que te guarda, não dormitará o Senhor da glória. Amém, querido? Então, neste vídeo, nós vamos falar um pouco da essência do ser humano e vamos falar um pouco do valor do ser humano, porque muitas vezes o ser humano ele se acha superior a tantos outros seres humanos. E muitas vezes existe ser humano que até mesmo pisa no outro. Há ser humano que humilha o outro. Há ser humano que se acha muito mais importante do que o outro. Mas será que é isso que Deus ensina na sua palavra? Será que Deus aprova essas atitudes? Qual é o destino do homem?
E nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, né? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, a palavra de Deus, ela diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, olha o que a Bíblia diz: o pó volte à terra. Então, a Bíblia está nos mostrando que nós somos apenas pó da terra e que o pó torne a terra. O que significa que um dia esta vida terrena chegará ao fim. E o que você está plantando hoje, o que é que vai gerar para você na vida eterna? O que nós estamos plantando hoje, as nossas ações, as nossas atitudes, será que nós estamos fazendo um bom plantio? Porque um dia nós vamos voltar para o pó da terra. Um dia esse corpo vai desfalecer e voltar para o pó. Então, não adianta o ser humano querer ser melhor do que o outro. Não adianta o ser humano querer pisar no outro. Por quê? Porque todos são pó. Não há diferença. Todo ser humano é pó e nada mais. Se tratando do corpo físico, nós somos apenas pó. A matéria é pó e vai voltar para o pó. Então não adianta a pessoa querer pisar no outro. Não adianta a pessoa querer humilhar o outro. Muitas vezes, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais, as pessoas querem pisar no outro dentro da própria igreja, querendo ser superior, querendo passar por cima do outro para ter títulos. Querido, isso não te leva para o céu, não. O que levará a alma para o céu, porque o corpo, a matéria, vai voltar ao pó da terra. Mas o que te levará a sua alma, a glória de Deus, será a tua humildade, será a obediência ao Senhor da glória. Pisar no seu semelhante não levará você em lugar algum. Ainda que você pise e suba, você vai cair desse degrau. Porque se você subir pisando nos outros, você vai cair, porque você não está amando o seu próximo. Se você crescer, seja na igreja, seja em uma empresa, seja em qualquer segmento, se você cresce pisando no outro, lembre que você também é pó e você um dia vai colher toda semente que você plantou. Não adianta pisar, humilhar, não adianta querer ser o bambambam, ser o bonzão, porque você não é isto tudo, você é pó. Nós, seres humanos, somos apenas pó da terra. Se tratando da matéria, não passa de pó. E o pó vai voltar ao pó. O pó vai voltar à terra, porque da terra veio. Mas o espírito, se você plantar boas coisas, boas atitudes, boa semente, a sua alma, o seu espírito tornará Deus que o deu um dia. Foi Deus que soprou nas narinas do homem o espírito de vida. E esse espírito é para tornar a Deus que o deu. Mas depende muito das nossas atitudes. Porque o que nós estamos plantando hoje, no dia do juízo, vai aparecer ou em nosso favor ou contra nós mesmos. Depende do que estamos plantando hoje. Se você é uma pessoa de posses, uma pessoa de condições
financeiramente boa, não pise em quem quer que seja. Porque as riquezas, a Bíblia diz lá em Tiago que elas vão murchar, elas vão passar. E na sepultura não se leva dinheiro, não se leva carros novo nem velho, não se leva casa, não se leva mansões. Na sepultura é apenas pó. Na sepultura é esquecimento. Na sepultura não tem mais nada, apenas pó. E o pó torna a terra. Pensa nisso, meu irmão. Antes de humilhar alguém, pensa que tu é pó e que o teu semelhante é igual a você. Se você sente dor, ele também sente. Se você se entristece, ele também se entristece, porque ele é pó como tu, e tu é pó como ele. Por que vai pisar no teu semelhante? Para conseguir status, para conseguir fama, para conseguir crescer às custas da miséria do outro. Deus não aprova tais conduta, porque nós não somos nada, querido. Nós não somos nada, minha querida. Nós somos apenas pó. E viemos do pó quando Deus nos criou. Deus pegou o pó da terra e nos criou. E para lá, essa matéria que muitos às vezes idolatra o seu próprio corpo, muita vaidade. Não que você não deva cuidar do seu corpo, deve cuidar, porque nós somos templo também do Espírito Santo. Mas não precisamos ter tanta vaidade a ponto de estar em um carro novo e menosprezar aquele que está andando de pé, de ônibus, de transporte público. Não humilhe ninguém. Porque a Bíblia ela deixa bem claro que quem cavar uma cova cairá nela. E quem romper o muro, quem ultrapassar os mandamentos de Deus, uma cobra morderá. O inimigo está procurando alguém que ande fazendo mal uns aos outros, para que ele possa acusar a pessoa diante de Deus. Não vale a pena, querido. Não vale a pena, querida. Conseguir um emprego desempregando alguém. Não vale a pena estar em um ministério como pastor, sabendo que derrubou alguém para assumir aquele lugar. Não adianta estar no altar com a consciência pesada, com a consciência contaminada, que teve que pisar em alguém, que teve que mentir para tirar alguém. Um dia a conta vai chegar. E quando a conta chegar, você não vai poder se defender diante de Deus, porque o que plantou vai ter que receber a colheita. Então entenda que como pó que nós somos, devemos apenas agir como Deus nos ensina, com humildade, com bom caráter, com coração sincero, com verdade e sinceridade diante de Deus, para que as nossas obras possam ser agradáveis ao Senhor, possa ser de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra está deixando bem clara que nós somos pó. E aqui nós vamos agora no livro do Gênesis, no capítulo 3. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Você viu aqui em Eclesiastes que nós somos pó e vamos tornar o pó. Agora, depois, a Bíblia diz que após a morte,
após tornar o pó, segue-se o juízo de Deus para com os homens. E aqui em Gênesis 3, versículo 19, diz assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão. É com o suor do teu rosto. Não é defraudando ninguém, não é pisando em ninguém, não é derrubando ninguém. É com o suor do teu rosto, é com o teu esforço. E ele diz, até que tornes a terra, até que torne ao pó. Ou seja, durante essa vida, você tem que fazer as coisas certas para que quando você tornar o pó, você, no dia do juízo, não seja envergonhado, não seja condenado pelas tuas próprias ações enquanto você estava vivo. Aí ele continua dizendo, porque dela foste tomado, ou seja, da terra foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornará. Tá vendo? No final de tudo, você vai virar pó. Nós, seres humanos, nós vamos virar pó no final da vida. Então, o que você está plantando hoje, ou vai gerar uma vida eterna de glória para você, ou vai gerar uma vergonha eterna. Não, não queira a vergonha eterna. Porque a Bíblia diz que muitos naqueles dias vão ressuscitar, uns para vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Então, plante uma semente de qualidade aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Você viu aqui, porquanto és pó, e em pó tornará. Mas interessante, a gente vê aqui no livro de Jó também, Jó, no capítulo 34, olha o que Jó disse aqui. Jó, no livro de Jó, aí, vizinho de Salmo, Jó 34, olha o que ele disse aqui, ó. A palavra de Deus nos mostra aqui, através de Jó, dizendo o seguinte, Jó 34, no versículo 14, Jó 34, 14, diz assim, cadê? Deixa eu achar aqui. Diz assim, ó, se ele pusesse o seu coração contra o homem, né? Se Deus colocasse o coração dele contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne, ou seja, toda a humanidade, juntamente expiraria, morreria, desapareceria. E o homem voltaria ao pó. Então é Deus que te sustenta. É Deus que te abençoa. Então não queira, meu irmão, pisar em ninguém. A Bíblia diz, tudo que você quer que os homens lhe façam, a Bíblia diz, faça você também aos outros. Então, se eu piso em alguém, um dia eu posso ser pisado também. É a lei do retorno. Tudo que se planta, um dia vai voltar para a pessoa. Se eu faço bem, o bem me encontrará um dia. Se eu faço mal, o mal também pode me encontrar um dia. Então, se você é uma pessoa bem-sucedida, olhe para os outros como alguém que também pode vencer um dia. Se você conquistou, aquele outro também um dia pode conquistar. O mundo dá muitas voltas, querido. E Deus, ele é justo. Então, ande na retidão da palavra de Deus. Porque nós não passamos de pó. E ao pó nós vamos tornar. E o que vamos levar? Só podemos levar as boas obras que nós praticamos enquanto vida o Senhor nos dá aqui na terra. Você não pode levar o seu carro novo quando você for. Você não pode levar o seu dinheiro no banco. A sua fortuna você não pode levar. Você não pode levar o seu apartamento. Você não pode levar a sua fazenda. Você não pode levar o seu iate. Você não pode levar uma ilha. Você não pode levar a casa na praia. Você não pode levar a sua empresa.
Você não pode levar nada a não ser as boas obras que você pratica aqui durante a vida. Porque as boas obras, elas nos seguirão. Mas se as nossas obras forem más, elas também nos acompanharão. E no dia do juízo de Deus, para com os homens, elas todas vão estar lá, ou para nos condenar, ou para nos absolver pela misericórdia de Deus. Então, meus amados, aqui no livro de Romanos, é bom examinar as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. A palavra de Deus, ela nos conduz e nos conduzirá, assim, nós crendo na palavra, para a vida eterna. A palavra de Deus nos conduz para a vida eterna. E aqui no livro de Romanos, Romanos 14, no versículo 12, diz assim, meu querido, minha querida, diz assim, ó, de maneira que cada um de nós, cada um dos seres humanos, dará conta de si mesmo a Deus. É você que vai prestar conta de você a Deus. É você que vai prestar conta a Deus de tudo que você fez durante o tempo em que você viveu na terra. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso julgar quem quer que seja. Eu não posso condenar. Eu não posso absolver. Mas a palavra de Deus, ela sim, tem poder para isso. Porque a palavra é Jesus Cristo, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, a humanidade, para nos salvar. Então, cada um de nós vamos prestar conta ao Senhor naquele grande dia. Então, não pise, eu volto a falar, não pise em ninguém. Não humilhe ninguém. Não conquiste tirando dos outros de maneira ilícita, porque isto vai trazer danos terríveis lá no futuro ou, quem sabe, na eternidade. Mas se você é uma pessoa que teme a Deus, não há nada que ficar com medo, não há nada que retroceder. É prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana e eterna vocação em Cristo Jesus. Então, lembre que você, nós, a humanidade, nós vamos prestar conta de nós mesmos a Deus, das nossas ações, das nossas atitudes, e Deus não vai ter os culpados por inocentes. E aqueles que forem justos, aqueles que praticarem justiça, Deus também não terá ele como culpado, porque ele praticou a justiça em vida aqui na terra. Então, você já viu que nós vamos prestar conta de nós mesmos. Então, nada de fazer os outros passar vergonha, nada de fazer os outros chorar por causa de nossas atitudes. Não. Vamos ter atitudes que levem as pessoas a se aproximar de Deus. Não fazer que as pessoas venham sofrer por causa das nossas atitudes, né? Mas, para a gente finalizar aqui, na segunda aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, veja só o que a palavra de Deus nos afirma aqui. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque todos, observe, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se eu estou fazendo bem, não tenho com o que me preocupar, porque eu vou receber de Deus o bem que eu estou fazendo, eu receberei a recompensa de Deus. Todos nós vamos ser julgados um dia no tribunal de Cristo. Todos
devemos comparecer lá. Toda a humanidade vai ter que passar pelo tribunal de Cristo um dia para ser julgado, segundo as suas obras, que fez por meio do corpo, enquanto estava vivo na terra. Enquanto não tornar o pó, todas nossas ações e atitudes vai estar escrita por Deus lá no céu. E naquele grande dia, nós vamos ter que comparecer lá no tribunal de Cristo para prestar conta de nós mesmos ao Senhor. E aí o que nós fizemos por meio do nosso corpo, enquanto nós estávamos vivos aqui na terra, e antes de tornar o pó, então tudo vai contar para o bem ou para a condenação. Então, faça o bem, plante o bem e seja recompensado por Deus naquele grande dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento e que nós todos possamos ser humildes diante dos olhos de Deus e querer o bem dos outros e não tirar dos outros de forma errada para o nosso bel prazer. Não. Seja uma pessoa que tenha prazer na lei do Senhor, na sua palavra, nos seus mandamentos e busque praticar a justiça. Lembre de uma coisa. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ou melhor, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa derrubar ninguém. Você precisa ser verdadeiro e Deus te abençoará. Em nome do Senhor Jesus. E por fim, você terá a vida eterna, para a glória e honra do nome do Senhor. Deixa eu fazer uma oração por você agora. Eu quero orar por você. Se você, porventura, pisou em alguém, humilhou alguém, se porventura você adquiriu algo de forma errada e prejudicou alguém, você pode se arrepender, pedir perdão a Deus, limpar o seu coração. Talvez, se você fez isso, talvez sua consciência tenha te acusado. Lembre que todos nós estamos aqui na terra de passagem. Nós vamos voltar ao pó de onde nós viemos fisicamente. Então eu vou orar por você agora. E se porventura aconteceu alguma coisa parecida, ou até está acontecendo, se arrependa agora, peça perdão a Deus. Vou orar por você, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, na tua presença eu estou, Pai. Eu oro agora, meu Deus, pedindo ao Senhor, Pai, que se esta pessoa que está ouvindo esta oração, se a consciência dela está pesada, se a consciência dela acusa ela, Senhor, meu Deus, que ela venha se arrepender agora. Que ela venha, meu Pai, deixar agora, a partir de agora, ela venha deixar de praticar tais coisas. E ela receba o perdão do Senhor. Porque o Senhor diz, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Que essa pessoa venha confessar o seu erro diante do Senhor e venha dar um basta, meu Pai, e receber o perdão do Senhor. Que ela, meu Pai, receba fortalecimento do Senhor, para que ela venha, meu Pai, ter forças para deixar de praticar o erro, deixar de praticar o que agrada a ela, para agradar o Senhor, que nos dê o mandamento, que nos dá a palavra, que nos ilumina todos os dias. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esta pessoa agora, visita, meu Deus, todos que estão precisando, Pai, do socorro do Senhor.
Visita todos que se encontram em aflição, os que se encontram, meu Pai, oprimidos, o que se encontra, meu Deus, triste, abatido, caído. Ó Senhor, visita esta alma, visita, meu Pai, esta pessoa agora. Levanta ela, Senhor, concede a ela, meu Deus, a luz divina, para que ela venha ver novamente, para que ela venha se levantar, erguer, Senhor, a sua consciência e seguir a palavra do Senhor, para que ela venha andar em comunhão plena com o Deus vivo, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Amém, querida? Deus te abençoe, Deus te sustente, que Deus te dê cada dia inteligência espiritual para viver de acordo com os preceitos do Senhor, de acordo com a vontade divina, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e que Deus, em Cristo Jesus, possa suprir todas as suas necessidades espiritual, física, em todas as áreas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Curta o vídeo, comente, compartilhe e Deus te recompense em nome de Jesus. Um abraço em Cristo Jesus. Um abraço espiritual, um abraço de conforto, de carinho, em nome de Jesus, a sua alma. E até o próximo vídeo, para a glória de Deus.